Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 6 de junho, o início da penúltima rodada da Libertadores e também da Sul-Americana. Temos o retorno da relegation da Bundesliga 2 entre Arminia Bielefeld e Wien Wiesbaden. O Arminia tomou uma goleada estrondosa no primeiro jogo, vai precisar fazer um milagre para tentar permanecer na segunda divisão da Alemanha. Alguns jogos da Turquia que não têm assim tanta relevância em relação ao campeonato e também alguns jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever e deixar o like para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Começamos o nosso planejamento de trabalho às 15h45 na Alemanha, o jogo da volta da relegation da segunda divisão entre Arminia Bielefeld e Wien Wiesbaden. O primeiro jogo foi 4-0 para o Wiesbaden dentro de casa. Me surpreendeu um pouco, não pela vitória do Wiesbaden, mas pelo placar elástico. A gente geralmente tem um primeiro jogo mais estudado, um primeiro jogo mais concentrado e um segundo jogo mais espaçado, mais aberto, com tendência de gols. E no jogo de ida, para quem assistiu esse jogo principalmente, conseguiu perceber como o emocional prejudicou o Arminia. No meio do jogo, a torcida do Arminia extremamente nervosa, querendo invadir o campo. O capitão do Arminia Bielefeld chorando em campo, depois do 3-0, já com um semblante de que tinha tudo ido por água abaixo, lembrando que o Arminia vem de umas decaídas da primeira divisão, então é uma queda livre, a gente pode dizer assim. Isso abala muito o emocional da equipe. Tem muita gente que ainda joga no Arminia que esteve no elenco da primeira divisão, então é visível que o emocional está prejudicando completamente a equipe. E o Wiesbaden, que já era um time já esperado que ele agrediria o Arminia se estivesse na frente do placar, não teve pena nenhuma. Tá? O time do Wiesbaden não é um time gigantesco, não tem um estádio gigantesco, mas é um time muito organizado no contra-ataque. Os dois últimos gols do Wiesbaden foram de contra-ataque, o segundo foi de um rebote de uma bola parada perigosa e o primeiro um gol de cabeça. O Arminia vai ter que fazer uma partida realmente perfeita no jogo da volta, vai contar, pelo menos no pré-jogo ou no início, com o apoio da torcida do jeito que dá, mas precisa fazer um jogo perfeito, ofensivamente principalmente, mas também defensivamente. Não dá para ignorar que o Wiesbaden pode de novo punir e vencer o Arminia na casa do Arminia, utilizando os contra-ataques e drenando o emocional do Bielefeld, né? Então é muito parecido com o cenário do Stuttgart com o Hamburgo no jogo da volta, mas talvez seja ainda pior por ser um gol a mais e porque o Arminia vem de uma... É diferente do Hamburgo. O Hamburgo vem tentando subir há muito tempo. O Bielefeld esteve no topo e vem caindo. Parece que o emocional dos jogadores já foi. Então, muito provavelmente nessa partida, por mais que seja esperado muita intensidade, muito empenho do Bielefeld para pelo menos reverter o placar de 4-0, provavelmente o Bielefeld vai sofrer com erros individuais devido ao nervosismo, principalmente com o passar do tempo e com os contra-ataques do Wien Wiesbaden. Eu não acho que o Wiesbaden vem para a casa do Bielefeld apenas para proteger essa vantagem. Sempre que puder, vai tentar contra-atacar também, tá? A gente pode utilizar o PDF de apoio. Se você quiser ter acesso ao PDF de apoio, tem sempre um link que aparece aqui em cima. Numericamente falando, fica mais fácil de mostrar para vocês como foi uma campanha abaixo do Arminia. O Arminia que veio da primeira divisão e poderia ter desenvolvido uma campanha melhor. No jogo de ida, na casa do Wiesbaden, eu mostrei para vocês como era ruim a campanha do Arminia fora de casa. Agora olha a campanha do Arminia dentro de casa. Não consegue passar de 30% de vitória. É uma equipe que não passou de 50% das vezes que saiu na frente do placar. Em apenas 6% dos jogos em casa, a equipe deixou de sofrer gol. Ou seja, uma defesa extremamente vazada, sofre mais gols do que marca dentro de casa. Não é à toa que está disputando uma relegation, né? O Wiesbaden tem 9 vitórias em 19 partidas. Tudo bem, não é também um espetáculo, mas dentro de casa foi muito superior. A campanha fora de casa geralmente é mais baixa. Também sofre bastante gol, mas marca mais gols do que sofre. Teve um primeiro tempo com melhor assertividade, com melhor desempenho, vamos dizer, principalmente defensivo em relação ao Bielefeld. O segundo tempo já é bem parelho dos dois lados. Eu tenho as equipes sofrendo mais gols do que marcando. E bolas aéreas muito parecido entre as duas equipes, principalmente os escanteios da equipe do Wiesbaden. Isso daqui vai fazer muita diferença pra gente nesse jogo da volta, principalmente
principalmente para a equipe do Arminia Bielefeld. O que eu espero para esse jogo? Bom, teremos uma cotação do Arminia, muito provavelmente uma cotação de favorito. O mercado traça aqui uma odd de 1,80 para o Arminia, porque a necessidade de vitória é toda do time da casa. Então o mercado entende o seguinte: o time de segunda divisão, que foi com uma odd entre aspas de favorito, jogar fora de casa e tomou uma goleada, tem que ser mais baixa porque, mesmo vencendo por 1, 2, 3 gols, o Wiesbaden se classifica. Então, ele é favorito dentro de casa porque o time visitante não precisa da vitória. E eu até compro essa ideia. Eu acho que é interessante sim, tá? É uma odd mais baixa pela necessidade total do time da casa. Porém, ele vai te apresentar oportunidades de duas maneiras. Primeiro, se você é trader assim como eu, muito provavelmente teremos um Arminia Bielefeld fazendo uma blitz na área adversária. Isso faz com que você tenha um time com muito empenho, com muita imposição, provavelmente com uma odd mais travada nessa faixa aqui de 1,80, te dando a oportunidade de trabalhar a favor. O grande X da questão aqui é o quão concentrado estará a linha defensiva do Arminia para não deixar o Wiesbaden puxar contra-ataque. E é uma linha muito tênue. A linha defensiva não, mas o cenário é uma linha muito tênue, porque para você conseguir sufocar o seu adversário nas divisões inferiores da Alemanha, você está apto a errar. E o erro é fatal. Mais um gol sofrido logo no início, tendo que tirar 5 gols depois, é praticamente impossível. Mas, se você já está no mercado, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é movimentação de saída de bola do Wiesbaden. O Arminia consegue marcar pressão? Tá mordendo? Tá vindo muito empenhado para recuperar essa bola o quanto antes? Ótimo. Dá para permanecer no mercado depois que você encontrou a leitura para entrar. Se o Arminia não conseguir fazer essa marcação-pressão, se o Bielefeld não... Quando eu falo Arminia, eu tô falando do Bielefeld, é a mesma coisa. Arminia Bielefeld. Se o Bielefeld não conseguir neutralizar qualquer saída em velocidade de contra-ataque, mesmo que seja apenas um jogador, não se engane de ver um jogador sozinho puxando o contra-ataque do Wiesbaden, porque em duas situações de gol, o terceiro gol pelo lado direito e o quarto gol do Wiesbaden no meio, foi um passe do goleiro, foi um jogador isolado em contra-ataque que marcou os 2 gols, tá? Então não tinha tabela, não tinha necessidade de ter mais jogadores. Esse pensamento do tipo, tá sozinho, vai ser neutralizado, cuidado, principalmente em jogadas em velocidade. Então se essas jogadas estiverem acontecendo, você, obviamente, deveria fechar sua posição, é o que eu vou fazer. Se você é Panther, eu gosto dessa vitória do Arminia Bielefeld. Vou ser sincero, essa odd próxima a 2 me agrada, tá? Ou como dizem os mais jovens, me pega, né? Essa expressão que eu não sei usar, mas acho que é assim, me pega, essa odd 1,80 me pega. Gosto de pensar nessa vitória do Arminia Bielefeld. Não basta vencer, mas vencer já é um primeiro passo para tentar buscar essa classificação ou reverter esse cenário negativo. Talvez se você estiver muito amedrontado com esses contra-ataques, eu confesso que eu estou um pouco, esse empate anula pode ser interessante. Mas como é o jogo da vida para os caras esse ano, talvez essa vitória do Arminia esteja boa. Isso não quer dizer que o Arminia vai conseguir reverter. Outra coisa que eu gosto muito, over 2,5. Pelo menos 3 gols nesse jogo, você vai encontrar essa odd próxima aí de 1,60, em algumas outras casas de apostas 1,70. Porque é uma necessidade extrema do Bielefeld fazer 4 gols. E muito provavelmente, se ele conseguir fazer 4 gols, ele deve sofrer pelo menos um. Nenhum time na Alemanha, segunda e terceira divisão, consegue uma dominância tão forte ao ponto de não sofrer risco. E dar o risco ao Wien Wiesbaden, ou Wien Wiesbaden, eu tenho mania de falar o nome antigo, que eu aprendi a falar agora é Wien Wiesbaden, não é o Wien Wiesbaden, dar situações de perigo para esse time geralmente é fatal, tá? Então, gosto de pensar em 3 gols. Não duvido que a gente possa ter mais do que 3, tá? Mas o cenário me indica pelo menos 3 gols. O Arminia não pode parar, em hipótese alguma. É bem pior do que o Hamburgo, tá? Outra situação que eu gosto, mas talvez a odd esteja um pouco baixa ainda. O ambas marcam sim. Talvez o 2,5 esteja melhor nessa situação, mas o ambas marcam sim também me agrada muito, tá bom? Para mim é um jogo para gols. Dificilmente o Arminia vai reverter isso. Provavelmente teremos o Wiesbaden na segunda divisão do ano que vem e o Arminia na terceira, mas que o Arminia vá para cima, que ele dê essa oportunidade pra gente, seja no trade para trabalhar a favor, com uma baita pressão, como já fez alguns anos atrás na segunda divisão da Alemanha, antes de subir para a primeira, que ele dê essa oportunidade, se quiser também, se não for para dar oportunidade para trade, que dê oportunidade para gols, que ceda oportunidades para o adversário, pra gente poder trabalhar talvez no live, talvez no pré-live, e que obviamente ele não pare depois de fazer o primeiro e o segundo, para que a gente possa buscar algumas outras coisas também, tá bom?
Na Libertadores da América tem 2 jogos do grupo G que me chamam muito a atenção, a gente vai comentar sobre eles agora. O Atlético Paranaense, que é líder do grupo, recebe o Libertad, que nesse momento tem a 3ª colocação, dentro de casa. A cotação do CAP é de 1,75. O CAP vem muito forte no Campeonato Brasileiro em casa, foram 4 vitórias em 5 partidas, 80% de vitória. Só que o Libertad também é líder do Campeonato Paraguaio e tem a melhor campanha fora de casa na competição. São 7 vitórias em 11 jogos. Além disso, a bola aérea do Libertad também é muito forte. Quando a gente olha para a situação aqui do grupo, eu vejo um Libertad que precisa desesperadamente da vitória, porque caso não vença, ou aliás, caso perca, a chance do Libertad se classificar é muito difícil, porque eu posso ter um Atlético Mineiro também vencendo o Alianza Lima no Peru, e mesmo na última rodada, em caso de vitória do Libertad, ficaria quase que impossível do Libertad se classificar. Então, a chance do Libertad se classificar, independente se é primeiro ou segundo, é agora. Já o Atlético Paranaense precisa da vitória para encaminhar a primeira colocação do grupo. Imaginando que o Galo pode ou vencer ou até tropeçar o jogo, se vencer, vai a 10 pontos e aí vai para a última rodada muito tranquilo para tentar buscar essa primeira colocação. E quem fica em primeiro do grupo, obviamente, acaba tendo um confronto teoricamente um pouco mais acessível nas oitavas de final por conta do sorteio. Então eu gosto muito de pensar nesse jogo para 2 quesitos. O desespero do Libertad não chega a ser um desespero assim tão gigantesco, porque o Libertad tem a mesma pontuação do Galo e 1 ponto a menos que o CAP, mas mesmo assim é um tabuleiro de xadrez. O Libertad não pode vir para esse confronto somente para empatar. Fora de casa, o Libertad conseguiu as 2 vitórias que teve na Libertadores até agora. 3-1 em relação a saldo, 3 gols marcados, 1 gol sofrido. Já o time do Atlético Paranaense venceu a única partida que fez dentro de casa por 2-1 em cima do Atlético Mineiro. Se você é trader, eu sinceramente vejo um jogo difícil para trabalhar, porque o cenário de jogo me indica um Atlético Paranaense um pouco mais reativo. Por mais que ele tenha muito volume de jogo dentro de casa, a maioria do volume de jogo do Atlético Paranaense é criado em cima do erro do adversário. Se a gente pegar o jogo contra o Botafogo agora, jogo sábado à noite, o Botafogo saía para o ataque, o Atlético Paranaense não marcava pressão, esperava para marcar depois que o Botafogo começava a sair ali do meio campo, começava a tentar entrar próximo da intermediária, roubava a bola e puxava contra-ataque em velocidade. Além das bolas paradas, tanto escanteio quanto cruzamento para a área ali no meio campo. Então o Atlético Paranaense acaba por ser um time um pouco mais reativo. E isso para o trade é muito mais complexo, porque eu posso ter superioridade do CAP mesmo que ele não esteja empurrando o adversário para trás. Ele pode estar sendo muito mais efetivo nesse contragolpe do que propriamente empurrar o Libertad, impor o Libertad um jogo defensivo e ele ficar ali trocando bola na entrada da área. Isso é mais complexo para nós que somos traders, porque a gente geralmente tende a procurar uma imposição para estar mais confortável no mercado. Então acho que vai ser um jogo mais difícil para trabalhar correção de preço no Match Odds. O que eu gosto de pensar nesse jogo, se você é trader, explorar talvez uma situação de contra-ataque ou comprar algumas bolas aéreas do Atlético Paranaense pode ser interessante. Se você é punter, por mais que o Libertad tenha tido as 2 vitórias dele nessa Libertadores fora de casa, eu vejo um potencial para o Atlético Paranaense vencer esse jogo justamente em cima dos erros e do possível desespero do Libertad, que tem uma excelente bola aérea. Vou repetir isso porque realmente é um fator importante. O CAP não pode ficar cedendo muito bola aérea para o Libertad porque pode ser muito perigoso, mas eu vejo condição do CAP jogar em cima do erro do Libertad. Com isso, pensar na vitória do Atlético Paranaense seca 1,75 pode ser interessante, mas lembrando que é provável que o Libertad tome um pouco mais de atitude em alguns momentos do jogo. Então talvez trabalhar com o menos 0,25 do Atlético Paranaense possa ser interessante, onde caso ele não vença você vai perder meia stake só, ou o empate anula. A diferença de cotação aqui é, o empate anula do CAP vai estar por volta de 1,30 e o menos 0,25 vai estar por volta de 1,50. Eu prefiro o menos 0,25 do Atlético Paranaense. Se você quer trabalhar o mercado de gols, eu gosto de pensar no over 1,5. Não vai estar com uma odd tão baixa, porque a Libertadores geralmente é um jogo mais truncado, mas com a necessidade do Libertad ir para cima, mesmo que ele esteja perdendo o jogo, a gente vai continuar tendo espaço por aqui. E se o CAP estiver perdendo o jogo, significa que ele vai estar perdendo momentaneamente a liderança do grupo. E talvez até, dependendo do resultado do Galo mais tarde, até a segunda colocação. Então também é provável esperar o CAP vindo para cima com mais agressividade, caso ele esteja perdendo o jogo. Então acho que o over 1,5 está de bom tamanho se você quiser buscar o mercado de gols. Às 9 horas, em mais uma partida do grupo G, o Alianza Lima recebe o Atlético Mineiro dentro de casa.
casa. Todo mundo nesse grupo ainda tem chance de classificação, como a gente comentou. Porém, a situação do Alianza Lima é a mais delicada. Dentro de casa, a equipe não conseguiu vencer ainda nenhum jogo. Tem uma excelente bola aérea também, assim como o Libertad. Tem a melhor campanha do campeonato peruano dentro de casa, já vou mostrar para vocês. Porém, ainda não conseguiu fazer um bom jogo em casa na Libertadores. Já o Atlético Mineiro, curiosamente, no Campeonato Brasileiro tem a melhor campanha fora de casa, mas na Libertadores ainda não conseguiu vencer fora de casa. Obviamente foi apenas uma partida, tá? Se a gente olhar o PDF de apoio, a gente vai ver um super time do Alianza Lima no Campeonato Peruano em casa, 100% de vitórias, 8 vitórias em 8 jogos. Uma equipe que sofre gol em pouquíssimos jogos, que não falhou em marcar em nenhum jogo, que marcou 22 gols em casa e tomou apenas 2 gols. Se a gente olhar para esses números e imaginar que ele pode fazer isso na Libertadores, a gente vai se assustar e achar a cotação do Galo de 1,75 completamente equivocada. Porém, a gente tem que entender que o nível de enfrentamento no Campeonato Peruano é completamente diferente, por exemplo, do nível de Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, eu prefiro exaltar o Atlético Mineiro, que vem numa excelente campanha fora de casa também no Campeonato Brasileiro e que vem de uma vitória no Clássico contra o Cruzeiro, 1-0 gol do Hulk, que é uma vitória importante, que é uma vitória que tinha que acontecer para o Galo, principalmente depois da eliminação do jeito que foi para a equipe do Corinthians, com aquele problema com o treinador do Kudê, por ele ter colocado ali 4 ou 5 jogadores reservas, imaginando que o jogo talvez já estivesse decidido, e era muito importante para o Galo vencer o Clássico contra o Cruzeiro, venceu e vem com moral para esse jogo contra o Alianza Lima. E dependendo do jeito que terminar esses jogos da noite, o Galo pode terminar na liderança do grupo, que seria muito importante para o Galo, pelo menos pontuar por aqui. Mas o empate, eu vou dizer que o empate não é um bom resultado. Não é um bom resultado. Principalmente se o Libertad vencer esse jogo. Então eu acredito que mesmo eu tendo o Alianza Lima muito forte em casa no Campeonato Peruano, a gente deve olhar com bons olhos esse Galo aqui fora de casa. Vou olhar os números por respeito, obviamente, ao Alianza Lima. A gente vai sempre encontrar o Alianza sendo melhor que o Galo, porque aqui eu estou comparando o Campeonato Peruano com o brasileiro e o Alianza Lima está voando no Campeonato Peruano, principalmente na questão de bola aérea. Mas não olharemos só para os números, justamente pelo nível de enfrentamento de cada campeonato. Se você é trader, eu gosto muito de pensar nesse back ao Atlético Mineiro, se ele entender a importância desse jogo fora de casa e se impor perante o adversário. Empurrar para trás mesmo o time do Alianza Lima, mesmo em casa, mesmo onde ele é super time no Campeonato Peruano, fazer marcação-pressão e tudo mais. Se isso acontecer, o mercado vai estabilizar a odd do Galo, mesmo com a quantidade de jogos nesse mesmo horário sendo elevada, deve estabilizar a odd do Galo para a gente poder aproveitar esse momento de superioridade. Se isso não acontecer, se o Atlético Mineiro também deixar o Alianza Lima jogar, é um perigo, porque além de ser uma equipe forte em casa, mesmo não tendo vencendo nenhuma ainda, na Libertadores, venceu todas no Campeonato Peruano, é um time também muito forte na bola aérea. Então, deveria o Galo, para sua própria segurança, não ceder tantas bolas aéreas assim ao time do Alianza Lima, ou seja, manter a equipe do Alianza o mais longe da sua área possível. Então, sendo trader, eu vou buscar momentos de superioridade do Galo. Se isso não acontecer, eu vou ficar de fora, tá? Mas pela diferença do elenco e também pela necessidade das duas equipes, eu vejo com bons olhos alguma coisa a favor do Galo. Como eu tenho cotações muito parecidas com o do jogo do Atlético Paranaense com o Libertad, eu também vejo, se você é Panther, com bons olhos, esse 0,25 do Galo, tá? Pois caso o Galo não vença, apenas empate o jogo, você vai perder apenas metade da stake. Se quiser trabalhar com empate anula do Galo, você vai ter uma odd mais esmagada. Mesma coisa, vai estar por volta de 1,30 o empate anula e 1,50 o 0,25. E não acho ruim também a questão de 2 gols, tá? Lembrando que o Alianza Lima tem tanta necessidade quanto o Libertad em relação ao jogo do Atlético Paranaense. O Alianza Lima, se não vencer esse jogo, ele está praticamente eliminado, pensando que o Atlético Paranaense pode chegar a 10 pontos e o Alianza Lima precisaria de uma combinação muito complicada de resultados no final, mesmo que vença seu último jogo. Então, em caso de não vencer ou em caso de empate e derrota, estaria eliminado. Então, a gente pode sim ter uma situação para pelo menos 2 gols. Eu não vou exagerar para mais do que 2 gols, porque eu posso ter um Galo vencendo por 1-0 e sendo econômico, protegendo vantagem, não aproveitando tanto o contra-ataque ou aproveitando uma vez só. O Alianza Lima buscando um empate no final, não sei. Mas eu não buscaria mais do que 2 gols por aqui. Dentro de casa, em 2 jogos, o Alianza Lima sofreu apenas 2 gols e fora de casa, o Atlético Mineiro marcou apenas 1 e também sofreu 2. Então acho que o over 1,5 está de bom tamanho, assim como no jogo do Atlético Paranaense com o Libertad. Às 11 horas da noite, na Sul-Americana, valendo a liderança do grupo, a LDU enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro
Brasileiro Botafogo. E aqui eu vou ser sincero com duas coisas. Primeiro, acho que vai ser um jogo de muita oportunidade, mas devido ao horário, provavelmente eu não vou fazer. Mas vamos analisar. Para você que tem disponibilidade desse horário, vamos lá que eu acho que pode ser bem interessante. A LDU conta com seu estádio Rodrigues Paz Delgado, chamado de Casablanca. Vamos dizer assim, eu vou chamar de fortaleza, porque, se eu não me engano, eu lembro da última vez que eu vi as estatísticas de 23 ou 24 jogos de times brasileiros ali, foram mais de 15 ou 16 vitórias da LDU. Eles fazem muito bem o papel de usar o mando de campo e de usar a altitude. É um estádio para 41 mil pessoas, mas a altitude e a velocidade que eles impõem no jogo é muito forte. Então, mesmo o Botafogo, nesse momento, sendo líder do grupo e líder do Campeonato Brasileiro, ele tende a sofrer muito com a LDU fora de casa. Não é qualquer equipe, em qualquer ano, vamos dizer assim, a equipe tem que estar muito bem, tem que estar voando, que consegue vencer a LDU na casa da LDU em Casablanca, que é como é o apelido do estádio deles. Então eu vejo com bons olhos, olha só, a gente tem uma cotação da LDU aqui, beirando 2,20. Deixa eu abaixar aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom para ficar mais fácil. Acho mais fácil puxar aqui, ó. Aí, beirando 2,20. É uma cotação alta, com todo respeito aos amigos botafoguenses. Não tô aqui dizendo que o Botafogo vai perder o jogo, hein? Olha lá, vocês sabem que eu não sou de viés, mas é uma cotação alta pro que a LDU tem capacidade de fazer dentro de casa, principalmente no segundo tempo contra os seus adversários brasileiros. Porque geralmente, com a altitude, não é tão alta, tá? A altitude do Bolívar, que eu vou falar hoje, também é muito maior, mas é alta, é difícil. Geralmente os brasileiros têm um comportamento melhor no primeiro tempo e uma queda de ritmo no segundo tempo, que é onde a LDU costuma engolir o adversário. Então uma cotação próximo de 2,20 pode apresentar pra gente algumas oportunidades. Lembrando, vamos voltar aqui. Primeiro de tudo, vale a liderança do grupo. E dependendo da situação, já encaminha a primeira colocação, tá? Dependendo da situação, já vai encaminhar essa primeira colocação. E lembrando, o primeiro colocado passa direto. A gente pode utilizar os dados. O Botafogo tem a 4ª melhor campanha fora de casa no Brasileiro. Atualmente ainda é o líder isolado com 21 pontos, mesmo tendo perdido o último jogo agora contra o Atlético Paranaense. Venceu 2 das 4 partidas que disputou, marcou 6 gols, tomou 6 gols. A LDU não faz uma excelente campanha em casa no Equador. Tem 3 vitórias em 6 jogos, tem a 8ª melhor campanha, mas tem o dobro de gols marcados em relação aos gols sofridos, tá? Óbvio, se eu fosse olhar o Botafogo dentro de casa também ele estaria muito melhor. A LDU não tem nem controle no primeiro tempo, nem no segundo tempo. Então, pô, Theo, por que você tá puxando o saco da LDU? Não é pelos números que ela vai ter contra equipes do Equador, porque ali eles sabem jogar, eles sabem dosar essa questão da altitude. O problema é quando vem um time de fora, como o Botafogo, que tá vivendo sim uma maratona de jogos. O Botafogo acabou de viajar pro Sul para enfrentar o Atlético Paranaense, agora já vai pro Equador para enfrentar a LDU, depois volta pro Campeonato Brasileiro. Cara, isso é uma maratona de jogos. E o Botafogo tá enfrentando uma pressão que há muito tempo não enfrentava, que é a pressão da liderança, seja no Brasileiro, seja na Sul-Americana. E esse tipo de pressão, quando você tá com gana de buscar a primeira colocação, cara, você dá tudo de si. Geralmente você supera muitos obstáculos. Quando você já chega na liderança, começa a bater, eu não vou dizer um comodismo, mas você acaba tendo uma pressão dobrada para manter aquela primeira colocação. E quem não está no topo, quer estar. Quem está no topo tem que se preocupar em quê? Em manter o ritmo. E você manter 100% de aproveitamento, 80%, 90%, é muito complicado, principalmente por conta da concentração. Você não vai conseguir jogar bem sempre, por quê? Porque você está em evidência. E quando você está em evidência, os adversários passam a aprender a jogar contra você. Passam a entender quais são as suas armas. Passam também a contar com algum, dependendo do elenco do Botafogo, por exemplo, que não é um elenco tão farto, com algumas lesões. Então o Botafogo vai perder alguns jogadores. E isso é complicado, é complexo, tá? Então o Botafogo ainda tem um jogo para fazer, se eu não me engano, o jogo do Botafogo, o último jogo deve ser em casa. Imaginando aqui, deixa eu ver quantos jogos em casa o Botafogo já fez. O Botafogo fez 2 jogos em casa, ainda faz mais um em casa, então dá para ainda buscar essa liderança mesmo perdendo esse jogo, mas é um confronto muito difícil, tá? Se você é trader, eu vejo com bons olhos trabalhar alguma coisa em correção de preço contra o Botafogo em momentos onde a LDU estiver acelerando, aproveitando o desgaste físico do Botafogo. Quando isso vai acontecer? Provavelmente no início do jogo, onde a LDU costuma acelerar muito,
no finalzinho do primeiro tempo ou no final do jogo, independente de como está o resultado, principalmente para nós que somos traders estiver empatado, quando a LDU acelera mais e aonde o fôlego do time brasileiro já está bem alterado, desgastado, né? Faltando. Gosto de pensar nesse cenário. Só trabalhar, leia Botafogo, caso o Botafogo esteja sentindo algum desgaste, ou seja, aproveitando o bom momento da LDU. Não quero trabalhar contra a LDU, por quê? Trabalhar contra a LDU significa que eu vou trabalhar contra a equipe que sabe trabalhar melhor a bola nessa situação de altitude. Então o Botafogo pode se alçar para buscar um empate ou para buscar provavelmente ali uma vitória, mas dar espaço para os contra-ataques velozes da LDU, tá bom? Então, meu trabalho como trader se resume a procurar maus momentos do Botafogo. Isso aqui só tem a ver com trabalho, não tem nada a ver relacionado a gostar ou não do Botafogo, tá? Sei que muita gente ainda não sabe diferenciar essa questão de análise e time do coração. Se você é Panther, eu vejo com bons olhos dois cenários. O primeiro é do empate anula na LDU, pensando nessa questão da altitude, tá? Caso o Botafogo consiga empatar, que já seria um resultado muito forte na altitude, devolve a aposta para você. E também gosto de pensar no over 1,5. Por quê? Se a LDU sair na frente do Botafogo, que é o melhor cenário para gols, o Botafogo vai vir toda aquela pressão de ter perdido para o Atlético Paranaense no Brasileiro, de estar perdendo a liderança na Sul-Americana, de ir para cima um pouco desorganizado, como foi contra o Atlético Paranaense perdendo de 1-0 e deu muito espaço, perdeu muita bola, deu muito passe com nervosismo, cedeu muito espaço para contra-ataque. Ceder os espaços para contra-ataque que ele cedeu para o CAP para a LDU na altitude é mortal. Então, se o Botafogo estiver atrás do placar, dá para você pensar, se você é trader até, em buscar mais um gol, se estiver rolando esses contra-ataques. Se você é Panther, gosto de pensar nesse over 1,5 desde o início do jogo, pensando nesse cenário. Se o Botafogo sair na frente, muito provavelmente esse cenário vai estar ameaçado, que aí o Botafogo vai dar, obviamente, uma reduzida, mas reduzir completamente. Se o gol for cedo e ficar só se defendendo, obviamente aqui a gente vai ter uma LDU pressionando muito, usando muito também as suas bolas aéreas, tá bom? Então vejo com bons olhos, principalmente devido à altitude, alguma coisa a favor da LDU por aqui. Acho que um resultado de empate para o Botafogo seria muito bom para dar uma acalmada nas coisas do brasileiro, para dar uma acalmada na pressão e, obviamente, para vir para a última rodada da Sul-Americana para classificar na liderança do grupo. Se conseguir uma vitória, excelente, mas vai me surpreender pelo o que a LDU consegue produzir, e vocês sabem muito bem, nos jogos de Libertadores, Sul-Americana que eles costumam fazer dentro de casa. Para finalizar, 4 jogos extras que podem ser interessantes para você colocar na sua agenda de trabalho nessa terça-feira. Começando com Estudiantes de Mérida contra Fortaleza. Fortaleza já tem 12 pontos na Sul-Americana. Um empate aqui já garante o Fortaleza na liderança do grupo praticamente, tá? Praticamente, mas seria muito de bom tom vencer o Estudiantes de Mérida, que, lembrando, eu falei Estudiantes de Mérida, não coloquem palavras na minha boca. 4 jogos, 4 derrotas, 2 gols marcados, 13 gols sofridos. Então, seria de muito bom tom o Fortaleza vir aqui fora de casa e vencer o Estudiantes. Pode ser um jogo interessante. Segundo jogo, às 19 horas, Tombense e Vitória. Vitória numa fase espetacular na competição, líder isolado com 22 pontos e um dos melhores visitantes da competição com apenas uma derrota. Dentro de casa, também só venceu uma partida de 5 que disputou. Também pode ser interessante ficar de olho nesse jogo. Terceiro jogo, o América Mineiro, que se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil e que acabou de vencer o Corinthians no Campeonato Brasileiro, precisa desesperadamente de uma vitória contra o Milionários, que é líder do grupo, para conseguir sonhar com um playoff, pelo menos, tá? Não vai ser fácil, porque ninguém conseguiu vencer o Milionários ainda, mas o América Mineiro, pelo menos, tem lutado muito para conseguir alguns pontos. Então, ao invés de olhar para vitórias, eu olharia aqui para o mercado de gols. Vindo para cima e dando espaço, a gente pode ter pelo menos 2 gols por aqui. E para finalizar, também às 11 horas, que é um horário muito complicado para mim, sendo bem sincero, o jogo do Bolívar, que está numa altitude ferrada, esse estádio do Bolívar. O Bolívar joga no mesmo estádio, se eu não me engano, que o The Strongest e também a seleção boliviana, que é o estádio Hernando Siles, que tem mais de 4.000 metros, quase 4.000 metros, acho que é 3.900 metros de altitude. O Cerro Porteño já vem numa draga danada. 4 jogos, 3 derrotas e 1 vitória. Então dá pra gente ficar de olho talvez em alguma coisa a favor do Bolívar, tá? A altitude aqui pesa muito, é um grupo onde Bolívar e Palmeiras brigam de uma forma muito acirrada pela primeira colocação, dificilmente serão ameaçados aqui, tá? Acho que eles já garantem
a primeira e segunda colocação nessa quinta rodada, mas seria muito importante para o Bolívar vencer para manter as chances de se classificar em primeiro, tá? Então olharia com muito bons olhos para essa vitória do Bolívar, que está com uma cotação de 1,60 quase, tá? Pode ser muito interessante ficar de olho nessa altitude do time boliviano do Bolívar, que joga na Bolívia. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, não esquece de participar dos sorteios aqui no canal teoborges.com, R$50 no Pix todos os dias, camisas, bonés, moletons da Betfair e também bancas na minha parceira Betfair. Se você gostou do conteúdo, obviamente, deixa o like no vídeo, que ajuda demais. A gente está tendo uma queda de visualização, de alcance, né? Porque a temporada europeia tá chegando ao fim e a galera, obviamente, vai tirar umas férias. Era o que eu fazia antes, né? Mas agora que eu tenho produzido conteúdos para vocês diariamente, eu tenho tentado trazer as melhores oportunidades aqui pra gente se planejar da melhor maneira possível. Deixa o like que ajuda muito. Se você quiser se inscrever, vai ser um prazer ter você por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até quarta-feira.